dia, Deus abençoe. Coloque as mãos no coração, com os seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder estar, Senhor, aonde estamos, e gratos por ter tido, meu Pai, meu Deus, o conduzimento do Teu Espírito para fazermos as escolhas corretas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que sem a Tua presença, sem o Teu conduzimento, sem a Tua direção, por mais que uma pessoa julga ter habilidade, conhecimento, sabedoria, sem a Tua presença, meu Deus, tudo é perdido. Aquilo não tem consistência sem a Tua presença. Aquilo não se consolida sem a Tua presença. Nós vemos, meu Deus, na Tua palavra, e por todas as experiências vividas, e por tantas situações, que o Senhor, até nos momentos difíceis, dolorosos, na vida de uma pessoa, o Senhor não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça nada, até ali, nas situações que aos olhos humanos, para muitos, meu Deus, foi o pior tempo, o pior momento na vida de uma pessoa. O Senhor não desperdiça nada. O Senhor faz com que aquela situação seja algo para que outras pessoas possam ver o Senhor ali. E tudo aquilo é mudado. E assim nós temos aprendido todos os dias. Porque todos os dias, meu Deus, que nós nos colocamos nessa condição de buscar o Senhor como prioridade, estabelecer o Senhor como centro de tudo nas nossas vidas, todos os dias. Porque a decisão que tomamos ontem, meu Pai, ela nos trouxe até hoje para tomar novas decisões. E assim nós damos continuidade, sequência, fazendo novas escolhas, decisões firmadas, com base, meu Deus, a Tua palavra, com uma consciência, meu Deus, totalmente dirigida e conduzida pelo Teu Espírito Santo em paz. Ó meu Deus, eu peço, Senhor, derrama sobre nós nesta manhã a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta, que transforma. E eu oro pedindo, meu Deus, cura, eu oro pedindo libertação, eu oro pedindo, ó meu Deus, transformações, meu Deus, sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Meu Pai, nós somos gratos por entender e por saber, meu Pai, aonde buscarmos e que maneira, meu Deus, devemos buscar. Meu Pai, porque em outro tempo, em outro momento, meu Deus, estávamos tão cegos, meu Pai, com, meu Deus, um bloqueio, meu Deus, tão intenso, ao ponto de não conseguíamos, meu Pai, entender e nem compreender acerca da fé, acerca, meu Pai, desse compromisso que é necessário ter com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, por mais desafiador que possa ser os dias, nós temos uma estrutura, uma condição totalmente favorável, que nos ajuda, meu Deus, e nos mostra, meu Pai, por onde seguir, por onde devemos caminhar, a maneira que devemos seguir, Senhor. E eu peço essa unção sobre nós nesta manhã, que todos que estão aqui possam crescer, avançar, amadurecer, desenvolver intensamente, meu Deus, no Senhor. E eu peço essa unção poderosa nesta manhã, a unção de cura, de libertação,
de transformação, porque está escrito que o Senhor levou sobre si o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, e assim nós cremos, em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, e que todos nós possamos sair daqui ricamente honrados, recompensados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vivemos um tempo onde decisões precisam ser tomadas. E decisões com base na palavra. Por muito tempo, cada um de nós fizemos várias escolhas, tomamos várias decisões. E cada decisão nos levou a um lugar. Algumas decisões sábias levou e trouxe pessoas, trouxe cada um de nós a lugares que talvez desejávamos e outras não desejávamos estar naquela condição. Mas existe algo muito interessante em cima de decisões, que você deve estar totalmente alinhado com Deus e com a palavra, para que você sabiamente tome as decisões corretas, no tempo certo e no momento certo. Você vê que existem decisões que eu e você tomamos, que elas estão ali totalmente, tudo está favorável. Tudo está favorável para aquelas decisões, tudo. Você vê que tem favor, você tem todas elas, mas eu digo pessoas, concordância, o tempo, o momento, tudo está favorável para você tomar aquelas decisões. Existem decisões que, se você não estiver totalmente centralizado, para você seguir de uma forma que aquilo te estimule a viver coisas maiores em Deus, você vai viver uma vida literalmente à mercê. E aquela decisão que você deveria ter tomado naquele tempo, naquele momento, lá atrás, talvez tendo favor ou não tendo favor, aquilo vai te pesar por um longo tempo. E é uma coisa que a bispa fala muito, que é assim, se eu não tomar essa decisão agora, lá na frente, o que vai acontecer? Eu vou ter que tomar essa decisão. Para analisar, você vê que, olha como que funciona, né? Você vê o ensino, o estudo, por exemplo, uma criança na escola, não tem um ciclo, não tem a creche, o maternal, tem todo aquele processo, não é um ciclo após o outro. Aí depois não vem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, e cada ano a ideia é que fique mais difícil, porque é forçado aquela criança a ter um desenvolvimento. Não é assim que funciona? Mas tem como pular do primeiro para o quinto? Por que não? Porque são processos extremamente necessários, extremamente importantes para o desenvolvimento, para a maturidade, para que os objetivos sejam atingidos. E é uma coisa interessante que aqueles que reprovaram, e depois de muitos anos, pararam na quinta, na sexta, no sétimo ano, olha, eu preciso fazer uma faculdade, um ensino superior, eu preciso fazer isso, eu preciso ter, no mínimo, tal formação. Aí, aquela decisão que ele não tomou lá atrás, o que ele tem que fazer? Ele tem que correr para regularizar aquela situação e fazer, talvez de uma forma muito rápida, porque não tem mais tempo,
não tem mais graça como ele tinha naquela época, porque aquela decisão é necessária. Você não consegue entender? É necessária. E uma coisa que todos nós devemos estar muito atentos, a bispa vem falando nisso desde o dia primeiro, acerca de decisões. Ela vem falando nos programas todos os dias. Se você tem acompanhado, tem assistido, você vai saber o que eu estou falando. Todos os dias ela tem falado de decisões. Nós iniciamos um ano e temos a oportunidade de fazer as melhores e nos posicionar de uma forma que nunca nos posicionamos em outro tempo. Nós vivemos uma promessa que tem aí um poder grandioso sobre todos nós, mas sobre todos aqueles que creem, aqueles que verdadeiramente se posicionaram e entenderam o que verdadeiramente Deus quer delas. Porque por muito tempo nós, repete assim comigo, tomamos decisão com base aos nossos interesses. É ou não é? Por muito tempo. Eu só vou fazer por aquela pessoa porque ela vai ficar me devendo um favor depois. Eu vou fazer por aquela situação porque aquilo vai me trazer uma rentabilidade. Eu vou fazer tal coisa porque alguém vai fazer algo por mim. Eu vou tomar essa decisão porque essa decisão vai proporcionar a mim algo importante, algo que eu quero muito. E é uma coisa totalmente diferente, porque quando nós lemos aqui no livro de Daniel, que mostra Daniel decidindo com aqueles outros jovens não se contaminar com a comida que o rei havia oferecido a eles. Nós não vemos aqui nenhum interesse. Você está conseguindo entender? Nenhum interesse. Não tinha um interesse ali, olha, pelo contrário, eles poderiam até perder ali a possibilidade de ter algo aos olhos deles, maior. Aos olhos deles, de acordo com aquilo que eles planejaram, de acordo com aquilo que eles projetaram para eles. Havia essa possibilidade. Mas a Bíblia diz assim, Daniel 1:8, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Você vê que uma convicção e uma certeza de decisões, você não precisa falar com ninguém acerca de certas coisas. Você que é casado, você que tem filhos, você que tem pessoas ao seu redor, você vê que às vezes você toma decisões, é como se você assim, eu vou fazer isso, e todo mundo aqui vai fazer. É uma imposição, não é? Todo mundo vai fazer. Não, agora todo mundo vai fazer isso. E é uma coisa tão interessante que quando uma pessoa ela é convicta, repete assim comigo, ela é segura. Ela toma decisões e ela não está preocupada se ela vai ter aceitação, se as pessoas vão concordar com ela ou não. Mas a certeza que ela tem dentro dela é tão grande, é tão forte, que as pessoas não precisam ser convencidas por ela. As pessoas passam a segui-la e a tomar ali a mesma decisão, fazer escolhas com base naquilo que ela conseguiu ver naquela pessoa. Você está conseguindo entender? Aquilo que ela conseguiu ver, de tão forte, de tão intenso que é isso. Quando Daniel tomou essa decisão, aqueles outros jovens, nós não vemos aqui em nenhum outro estudo que houve um questionamento, houve ali uma discordância daquela decisão, porque sabia, conhecia e sabia a fé que era aplicada, em quem estava se crendo, em quem estava se depositando a sua confiança.
E você vê que o início daqueles jovens foi brilhante. Eles receberam um poder sobrenatural, uma graça sobrenatural sobre a vida deles. Se você, hoje, quem aqui tem mais de 30? Tem mais de 30 anos? Eu também. Se você pudesse voltar lá atrás, aos seus 30 anos, e pudesse, certamente muitos a maioria de nós temos situações assim. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria isso. Tem alguém aqui? Agora vamos lá. São poucas coisas? Hã? São muitas coisas. E para você entender, muitas dessas coisas, por muitos anos, estava mudando o curso da nossa vida. É ou não é? Mudando o curso. Mudando o curso espiritual, mudando o curso na família, na saúde, em vida financeira, vida profissional, mudando literalmente o curso por decisões. E depois de muito tempo, nós vamos aprendendo e tendo maturidade com a palavra, dando abertura para Deus e entendendo o quanto era importante aquelas decisões, o quanto era importante, o quanto aquela decisão, naquele momento, naquele ciclo, naquele tempo, como agora, você vê que esses jovens aqui, eles tiveram a oportunidade, foram ousados, tiveram a oportunidade de falar com Aspenaz e pedir a ele condição para que eles pudessem se abster daquele alimento. Espera um pouquinho, se eles não tivessem a oportunidade de falar com aquele homem, eles iam comer o quê? Eles iam viver do quê? Durante aquele período que eles iam passar lá de 3 anos e meio, naquela preparação, naquele treinamento. Como que eles iam ali comer? Como que eles iam desenvolver? Você vê que quando uma pessoa, ela está certa, é como a bispa sempre fala, né? Uma coisa que quanto mais a gente se envolve com Deus, a gente vai entendendo isso, e isso é muito importante na vida de uma pessoa, essa maturidade, esse desenvolvimento diário com Deus. Deus, ele sempre te favorece. Deus, ele sempre cria situações para te favorecer para as coisas certas. Você vê que o tempo todo as pessoas estão dizendo assim, olha, mas ninguém me ajuda, as coisas não acontecem, as coisas não poderia ter ali uma situação para me favorecer, uma situação para me ajudar, olha, poderia uma situação ali me favorecer aquilo, para que eu pudesse ali, e eu aprendi algo ao decorrer de uma vida. Todas as vezes que eu esperei por favor ou por favorecimento de alguém, mais longe do favor eu fiquei. Está conseguindo entender? Quanto mais eu esperava que alguém me favorecesse, mais distante eu fiquei do favor. Quanto mais eu esperava que alguém fizesse algo por mim, menos as pessoas faziam por mim. E quando eu entendi que era em Deus que eu tinha que depositar a minha fé, a minha confiança, essa certeza, e não depender de nada, de situações, de pessoas, foi o tempo que eu mais fui favorecido. Você está conseguindo entender como que é? Você consegue entender o parâmetro de decisões importantes na sua vida? Porque você vê que eles decidiram não se contaminar. E esse não se contaminar estava dizendo, olha, eu não vou me envolver com isso, que aos olhos humanos é tudo que tem de melhor agora, mas eu vou pagar o preço do sacrifício. Pagar o preço do sacrifício. Eu vou intensificar agora. Eu vou fazer o que eu tenho graça e favor para fazer agora. Eu tenho credibilidade diante de Deus, eu tenho condições diante de Deus de fazer isso agora.
E a pergunta que eu faço para mim todos os dias, e eu aprendo isso com todos os dias com a palavra, e apenas a gente tem aprendido com a bispa isso. Quais são as decisões que você já tomou, por exemplo, hoje, até hoje? Quais foram as decisões que você já tomou nesse dia 14 de janeiro? Já se passaram 14 dias do ano, mas poderíamos estar aí, restando 14 dias para finalizar o ano. Quais são as decisões que você já tomou até agora? O que você já estabeleceu na tua vida até agora? O que você decidiu? Porque finalizamos 2021 colocando diante do Senhor, diante do altar, 3 situações ou mais que não aceitávamos para 2022. Foi isso ou não foi? Constante. Oração, ali, buscando, se colocando na posição. Foi insistente. 31 dias. E é uma coisa tão impressionante que, quando você não aceita algo e aquilo acontece, não cria uma revolta em você? Você que é casado, você certamente já conversou com o seu esposo, com a sua esposa, e isso é importante, e talvez houve ali um diálogo dizendo, olha, tal comportamento, isso aqui não é legal. Eu não concordo com isso, eu não acredito que isso acrescenta, eu quero uma mudança nisso aqui, olha, eu não concordo com isso, você age dessa forma, então você precisa mudar isso aqui. O primeiro diálogo, ele é até mais fluido, não é? De uma forma mais... E o segundo, ele já vai começando a ficar um pouco pesado. O terceiro, ele já está pesado. No quarto, você está dizendo, pô, e aí? Vai ou não? Está conseguindo entender? Não é assim? Eu estou dizendo, esse vai ou não, você já está furioso. Você já está revoltado. Você já está indignado, tentando entender a cabeça daquela criatura, fulano, ciclano. Você não entendeu ainda? Isso não é bom. Isso não tem acrescentado para nós. Isso não tem contribuído, isso não tem agregado. Isso não tem trazido a nós avanço. Porque é uma só carne, é uma união. É um só. E o desenvolvimento, ele tem que ser mútuo. E não pode, um está lá na frente, o outro está lá atrás, porque não fez as escolhas, não dá. Não funciona. Eu estou andando muito rápido, você está muito lento. Mas essa lerdeza não é no caminhar, são decisões. Você está conseguindo entender, gente? Amém? São decisões. São decisões. É como se fosse um relógio. Para analisar um relógio. Sabe aqueles despertadores antigos que faziam um barulhão danado, ficava sabe? Aquele que tinha um pininho em cima, duas. Você está andando, você tem um tempo certo. Deus está te dando o tempo certo para todas as coisas, o tempo certo para todas as coisas. E você tem que tomar todas elas, todos os dias. Todos os dias. Não pode hesitar em tentar dizer assim, olha, isso aqui eu deveria ter resolvido há tal tempo, não resolvi, não, depois eu vejo isso. Isso é a pior desgraça na vida de uma pessoa. Retardar decisões, retardar situações que pode literalmente mudar o curso da sua vida. Quantas pessoas vivem assim? Quantas? Quantas pessoas vivem magoadas, chateadas, deprimidas, com pessoas, com situações, de coisas que aconteceu há muitos anos. Se eu perguntar aqui, quem um dia já ficou chateado com alguém, já ficou triste com alguém, e por muitos anos carregou aquilo, e depois de muitos anos perdoou aquela pessoa, eu digo para você, eu mesmo fui uma pessoa assim. Quem que perdeu? Quem que perdeu? Eu perdi. Eu deixei de ser beneficiado. Eu vivi amargo. Eu vivi azedo. Eu vivi fechado. Eu vivi bloqueado.
Eu não conseguia ver a grandeza de Deus e o quanto Deus podia fazer na minha vida, porque eu estava literalmente fechado. Fechado. E por mais que você diga, o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Literalmente eu não sei, e quem precisa saber já sabe, que é Deus. A única coisa que a gente precisa é tomar decisões. É que você vê que as pessoas, elas são muito políticas com a sua própria vida. Tem muita politicagem na sua própria vida. Ah, mas isso é assim, aquilo outro, isso, aquilo outro. Ah, mas isso. Quando a coisa começa a complicar muito, você vai ver que as decisões, você precisa estar muito convicto, porque senão você acaba saindo da direção. Você acaba saindo da direção. Você tem que ser mais prático. Você vê que Jesus, todas as vezes que Jesus curou e libertou alguém, o que o Senhor fez? Qual que foi a expressão que o Senhor usou? Vai, a tua fé te curou. Aí você fica analisando, aonde há complexidade aqui? Aonde há complexidade? Houveram casos e casos, houve casos que o Senhor Jesus cuspiu no barro, cuspiu na terra, fez um lodinho ali, passou nos olhos. Houve outros que ele colocou somente as mãos. Houve outros que ele disse, levanta. Houve várias situações, porque cada uma delas tinha um propósito, tinha uma finalidade, pela região onde ele estava, pelo local onde ele estava. Quem estava ali próximo a ele, vendo e observando aquela situação toda, tinha tudo um propósito. Tinha toda uma finalidade, mas foi muito simples, foi muito natural. E às vezes as pessoas ficam presas, literalmente presas, a decisões importantes e simples, que pode mudar o curso da sua vida. Que pode mudar o curso da sua vida. O curso. Você tem que estabelecer na sua vida e colocar dentro de você, não só como 2022 é o melhor ano da minha vida, mas hoje é o melhor dia da minha vida. E esse hoje só vai ser o melhor dia da minha vida se eu fizer e se eu tomar as decisões que eu preciso tomar. E é uma coisa tão interessante isso, que você não precisa que ninguém diga a você quais são as decisões que você precisa tomar. Porque o Espírito Santo fala com você. Deus fala com você o tempo todo. Deus te orienta o tempo todo. Deus te mostra o tempo todo. Você certamente já viveu situações que você agiu errado, você teve uma atitude imatura e naquele momento você não conseguiu ver. Depois de um tempo que você conseguiu ver que aquela atitude foi imatura e inconstante, como que você ficou? Você fica bem? Você não tem, eu não sei se é essa a expressão, mas sente vergonha de você mesmo? Já teve essa questão? Poxa, que vergonha que eu estou de mim. Estou morrendo de vergonha. Eu agi assim, sim, você agiu assim. Não só agiu, como pensou, e a intenção sua naquele momento era aquela. Como muitas vezes eu mesmo fiz. Como muitas vezes. Eu lembro de orações que eu fiz em momentos difíceis, de orar, acreditar em Deus ali, e naquele momento é como se eu não desse o nome certo para aquilo. Você está conseguindo entender? Eu não desse o nome certo para aquelas coisas. É como se eu ignorasse algumas coisas, e uma cegueira era tão grande que eu não conseguia ver. E como, assim, a dor de muitas coisas foi tão intensa, que é como se Deus me tirasse de mim, tira, sai de você, vem para cá, sai de você, ó, tá aqui, né? Isso, lá, tá vendo aquele cidadão lá? Aquele cidadão é você. Então, observa, olha lá como que é você. Você tá conseguindo entender? Olha lá como que é você. Olha lá aquela escolha. Tá vendo aquela decisão? Tá vendo aquele caminho lá que você tá seguindo? Tá vendo? Tá vendo? Isso. Aquilo outro, tá vendo também? Isso, tá bom, isso, espera. Isso, espera, vai vendo. Olha onde vai o resultado. Olha onde vai o resultado. Deus vai te mostrando. Como Ele mostrou a mim, Ele mostra para todos nós. Mas aquela confiança
de se colocar em Deus e de receber esse favor de Deus tem faltado em muita gente. Porque, como eu disse ainda sexta-feira passada, é 10 vezes mais. A maior intenção e o maior objetivo de muitas pessoas em 10 vezes mais é 10 vezes mais dinheiro, é 10 vezes mais prosperidade, é 10 vezes mais isso, 10 vezes mais aquilo. Espera um pouquinho. É uma coisa tão interessante que a Bíblia diz assim, olha, que eu tenho que dar para que eu possa receber. Não é isso? Eu não tenho que se achegar a Deus e depois Deus se achega a mim? Não é assim que a Bíblia ensina? Eu tenho que dar a Deus. Eu tenho que dar a Deus. E o que Deus está requerendo de você? O que Deus está requerendo de mim? Porque eu quero muitas coisas. Pastor, mas é uma troca? Eu tenho que dar a Deus algo para que Deus me dê algo? Não, não é isso. Deus quer fazer você entender o propósito de cada situação na sua vida. Deus quer fazer a gente entender. Porque nós, por tanta imaturidade, às vezes queremos coisas que não é para nós. É ou não é? Você já desejou coisas que aquilo não era para você? Quantas vezes? Quantas vezes você já fez escolhas, você já seguiu em situações? Eu mesmo já dei vários exemplos que houveram situações na minha vida que eu queria tanto algo. Eu queria tanto algo, eu queria tanto, mas eu queria muito, muito aquilo. Mas aquilo não era o tempo para aquilo, partindo pelo princípio, aquilo não era o tempo para aquilo. E segundo ponto, Deus não tinha aquilo comigo. Mas a insistência e a imaturidade de insistir em algo, em tomar decisões, em coisas que Deus havia dito que não, e que já tinha mostrado que não, retardou e trouxeram muitas consequências negativas para a minha vida. Muitas. Resultados de situações que eu não esperava viver. Mas foi extremamente importante e necessário. Porque talvez se eu não tivesse vivido aquilo que eu vivi, passado aquilo que eu passei, e ter sentido o que eu senti em todos esses momentos de imaturidade, talvez eu não teria entendido. Consegue entender? Talvez eu não teria entendido. E tem muitas pessoas assim. E a pergunta é, até quando você vai insistir? Até quando? Até quando? Eu poderia citar aqui vários exemplos de homens que tomaram decisões sábias e homens que tomaram decisões erradas. Você vê que, lembra da história de Sansão? Sansão e Dalila, lembra? Você vê que, por muito tempo, ele manteve aquela unção, aquele poder, aquela graça sobre a sua vida, mas quando ele tomou a decisão errada, ele perdeu. E estava lá preso, um homem forte, amarrado, rasparam o seu cabelo, perdeu aquela unção, aquela graça, por conta de uma escolha, de uma decisão. Saul, a mesma coisa. Saul, a mesma coisa. Aí quando você olha para o nível e os resultados e as consequências de cada um deles, isso tem que te causar temor. Isso tem que te causar temor. Porque não é diferente nos dias de hoje. Hoje, como o próprio Jó, que decidiu, que permaneceu em Deus, e que olhou para Deus mesmo nos dias tão difíceis, de permanecer, de estabelecer, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, homens jovens que ali decidiram estabelecer algo na sua vida. E é tão interessante que eles fizeram logo no início da sua vida e tiveram uma vida incrível, extraordinária. Nós vemos aqui, quer ver, aqui em Josué 1:2, diz assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e
todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Repete assim comigo: ciclos encerrados e decisões sendo tomadas. Moisés havia morrido, Josué assumido, mas Josué era Josué, Moisés era Moisés. O que Deus tinha com Moisés era algo. O que Deus estava construindo com Josué era outra situação. Mas você vê que quando existe essa abertura, a bispa fala isso, muito sobre isso, de você pagar um preço, de você ter maturidade com algumas coisas, de você analisar, espera um pouquinho, olha, eu não vou cometer esse erro, porque eu vi e eu sei o que ele pode causar. Josué, ele literalmente foi aquele que recebeu a direção e a orientação para guardar fielmente tudo que estava escrito no livro da lei, naquela direção que ele havia recebido. Porque a Bíblia diz assim, ó, e assim você vai prosperar. Assim você vai prosperar. Aí eu poderia dizer assim, assim você vai viver 10 vezes mais. Assim você vai ser curado. Assim você vai ser liberto. Assim você vai viver prosperidade. É só você trazer. É só você trazer. Todas as situações na vida, nós pagamos um preço. Tudo nós pagamos um preço. Um preço, tudo, nós pagamos um preço para tudo. E às vezes o preço que muitos têm pago é um preço para viver uma vida meia boca. Meia boca. Uma vida mais ou menos. Uma vida igual à maioria. Aqueles que temem a Deus, foi chamado para viver uma vida assim? E quando se diz, é uma coisa tão interessante isso, a prosperidade ela faz parte da vida de uma pessoa. Mas a prosperidade ela não tem que ser o seu alvo. Ela não tem que ser o seu objetivo maior. Porque quando uma pessoa, ela literalmente, ela conhece a prosperidade, ela não se preocupa mais com dinheiro. Você está conseguindo entender? Ela não liga mais para dinheiro. Quanto mais você pensa no dinheiro, é algo assim tão distante, que você pensa, quanto mais você pensa, mais você busca, mais você deseja, você não entendeu o propósito dele na sua vida. E é como se Deus dissesse assim, não, você não está pronto para isso. Você não está pronto para aquilo, você não está pronto para aquilo outro. Não, isso aqui não é para você, isso aqui não é o seu tempo, isso aqui não é o seu momento, você não está pronto. Porque Deus sabe. Deus sabe. Quantas pessoas que eu já conheci, que estavam na igreja buscando pela cura do câncer. Buscando, clamando, foi liberta, foi curada. E quando foi curada, o que aconteceu com essas pessoas? Saíram. Quantas que conquistaram o carro, a casa? Como eu ouvi recente, eu ouvi isso no final do ano passado. Eu desci do altar, a pessoa ainda disse assim para mim, pastor, eu comecei a fazer o cálculo, ela dizendo, de quanto eu dizimei esse ano. Pastor, dava para comprar um carro muito bom. Eu dizimei muito esse ano. Eu falei, poxa, e o que você quer dizer com isso? Não, é que é dinheiro, né? Eu falei, você dizimou quantos por cento? 10%. Ah, 10%. Então, esses 10%, você fez essa analogia que dá para comprar um carro novo, muito bom, certo? E os outros 90%, aonde ficou? Você está conseguindo entender a cegueira? Hã? E os outros 90%, aonde ficou? Não, é que, não, o senhor não está entendendo, não, me responda, onde ficou os outros 90%? Aonde ficou? Você vê que o nível de cegueira das pessoas é tão grande, que essa mesma pessoa chegou na igreja endividada, doente,
não tinha condições para nada, andava a pé, e hoje tem uma vida digna, honrada, tem uma renda abençoada, e hoje não conseguem ver. E isso é o que Deus trabalha para fazer cada um de nós entender. Porque a prosperidade ela tem propósito, a riqueza ela tem propósito, a cura na sua vida ela tem propósito, a libertação na sua vida ela tem propósito. E quando você não entender e não manter e não conservar decisões na sua vida, com base a palavra, com base a direção que Deus tem nos dado, você nunca vai alcançar. Você nunca vai alcançar. Eu conheci pessoas que ainda nos últimos dias de vida sonhou com muitas coisas e não viu aquilo que sonhou. Não viu porque estava tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas. E é uma coisa tão interessante que quando nós olhamos lá, você vê que tem gente que é assim. Lembra dos malfeitores que estavam na cruz do lado de Jesus, no dia do sacrifício lá, que Jesus foi colocado na cruz do madeiro? Um deles, sabiamente, se arrependeu e o outro manteve. Você vê que são decisões. São decisões. E o tempo todo são decisões. Tudo tem um preço. E é uma coisa tão importante isso, que quando você toma essas decisões e rompe com sistemas, rompe com paradigmas, você recebe um poder sobre a sua vida. Você recebe uma graça sobre a sua vida, para você fazer aquilo que você sozinho, naturalmente, de forma humana, não poderia fazer. Você recebe para fazer coisas grandiosas, como nós temos visto pessoas. Deus honrar, Deus prosperar, Deus fazer as coisas fluir na vida de pessoas de uma forma grandiosa. Você vê que Josué, ele havia encerrado um ciclo e um outro ciclo iniciou. Um ciclo de vitórias. Se você ler o livro de Josué, é um livro de vitórias, de conquistas. Mas foi um homem que todas as suas batalhas, as suas decisões, tudo foi com base na direção do que ele havia recebido de Deus. De Deus. Você vê que alternativas, opções, sugestões, tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares. Basta você estar atento e analisar em qual caminho você vai seguir, aonde você vai estabelecer, de que maneira você vai se estruturar em Deus, no que você vai focar, qual caminho você literalmente decidiu seguir. Porque o tempo passa muito rápido. Passa ou não passa rápido? Hã? Você consegue ver isso? Porque assim, você vê que nós que somos mais experientes e temos uma vida, já vivemos uma história, a gente hoje vê algumas juventude, jovens, pré-adolescentes, jovens, e é uma coisa assim que, eu falo isso para minha esposa direto, você vê que antigamente existia uma maturidade diferente na juventude do que tem hoje. É ou não é? Existia uma maturidade diferente. Diferente. Você vê que havia uma preocupação, uma responsabilidade, e é tão perceptível você conseguir ver jovens lá, aqueles antigos, né? Nos dias atuais, tanto um quanto o outro, pode colocar a mesma idade. Dos mais antigos, claro, alguns vão estar mais velhos, outros mais jovens, mas o fulano que chegou nos 40, que lá nasceu há muito tempo atrás, tinha uma maturidade. Os de hoje, você começa a olhar e fala assim, a pessoa tem quantos anos? Não, tem 30. Hã? 30? Agindo com essa cabeça? Com essa mentalidade? Eu lembro da minha finada avó usar a seguinte expressão, e o Bispo Murilo fala muito sobre isso, né? No trabalho dos 300 com os homens, que ela não usava, não com essas palavras, né? A minha finada avó não usava com essas palavras, mas é como se resumisse assim, homens de verdade é que mudam o mundo.
Você está conseguindo entender? Homens de verdade. Pessoas que sabem literalmente como conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família. Se posiciona de forma correta. Se posiciona de uma forma segura, dando segurança à esposa, aos filhos, dando segurança à família, dando ali um bom exemplo onde ele está, sem precisar falar nada. É ou não é? Não lembra os mais antigos? Né? O respeito que se tinha, não precisava falar, porque sabia. E tem aquela famosinha expressão, lembra? Aqui comigo é no fio do bigode, não era assim? Não tem que ter testemunha, que eu não sei do que. Eu estou falando e assim é. Eu estou falando e assim é. As minhas decisões são essas. Não vai ter curva, não vai ter volta. Não vai ter curva, não vai ter volta. E isso falta em muita gente. Porque ao mesmo tempo que ela toma uma decisão em Deus, de seguir, de buscar, de se fortalecer, de se estruturar, de uma hora para outra, ela já mudou a cabeça. Ela já está duvidando. Ela não paga para ver. Ela não acredita. Ela não confia. Ela não se entrega como é necessário essa entrega, esse comprometimento. Se você analisar uma boa parte de tudo aquilo que Jesus fez durante toda a passagem dele, você vê que o que ele esperava era que as pessoas crescem e que se entregassem. Está conseguindo entender? Crer. E crer, se você parar para analisar, leva já a entrega e não a receber. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer ou não? A entrega. Você crê e você entrega. Eu entrego. Eu quero 10 vezes mais, o que eu vou entregar? Como está o seu coração? Magoado? Chateado? Você tem ódio? Você não perdoou alguém ainda? Você está fechado com pessoas? Você não entendeu que algumas atitudes e alguns comportamentos que você tem na sua mente, dentro de você, tem impedido você de viver coisas maiores em Deus? Muitos não entenderam isso ainda. E é uma coisa interessantíssima. O tempo que você demorar para entender vai ser o tempo que a sua vida vai ficar travada. O tempo que você demorar para tomar essas decisões vai ser o tempo que a sua vida vai ficar travada. Eu, por muitos anos, a minha vida ficou literalmente travada. E não era porque eu não cria em Deus. Eu cria em Deus, mas eu não tinha esse entendimento, essa maturidade, e vivia uma vida travada. Como perdoar alguém que te fez tanto mal? Como? Que te ofendeu, que te machucou, que te feriu, que agiu de uma forma totalmente irresponsável com você. Não, pastor, mas é que assim, tem casos e casos. Olha para Jesus. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, e nós vemos o quanto ele foi maltratado, machucado, ferido naquela cruz, mesmo ali, preso lá, já indefeso, diante de todos aqueles ataques, aquelas ofensas. Ele ainda na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, isso é muito forte. Você está conseguindo entender? Isso é muito forte. Alguém acabou de te apedrejar, te bateram até deixar aí as marcas, as cicatrizes aí, a ferida exposta, e você ainda está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, esse nível está muito longe. Esse nível, repete assim comigo, teve um início. Teve um início. Esse ciclo, ele iniciou. E você não vai fazer algumas coisas que você quer fazer se você não passar por todo esse processo
de dar a Deus aquilo que Ele está requerendo hoje de você. Você está conseguindo entender? Hoje. Decisões hoje, decisões amanhã, decisões depois de amanhã, e assim um continuismo. Um continuismo, isso te fortalece. Isso torna você uma pessoa mais segura. Isso torna você uma pessoa cheia do poder, da unção, da graça de Deus. E é o que é necessário. Não trave a sua vida. Não trave. Não faça como muitos, que ao invés de viver e desfrutar das suas decisões e escolhas, muitos estão desfrutando e vivendo de dores tão amargas, situações tão difíceis, de coisas que ele fez lá atrás. Já ouviu aquela expressão? Que aqui se faz e aqui o quê? Já ouviu isso? Não? Parece até uma praga, não parece? Você está rogando praga na minha vida? Não. A Bíblia não diz o que você planta, você colhe? É essa a tradução. Aqui se faz, aqui se paga. É a tradução. Aqui se faz, aqui se paga, não está na Bíblia. Mas a Bíblia diz, o que você planta, você o quê? Está na Bíblia, não está? Isso está na Bíblia. É bíblico isso. Espera um pouquinho, o que eu quero colher? Você consegue entender? O que eu quero colher em 2022? O que você quer viver em 2022? O que você quer viver? E é uma coisa tão interessante que assim, graças a Deus, algumas coisas, Deus tem me ajudado a entender a cada dia, eu sou muito grato por isso. Muito grato por isso. Muito, muito, muito. Quanto mais você dá aquilo que talvez você jamais daria para alguém, você oferece, você retribui, Deus te recompensa de uma forma incomparável. Incomparável. É um resultado que você obtém de uma forma assim, incomparável. Tem coisas que tem coisas que eu vivi, estou vivendo, que às vezes eu paro para analisar e falo assim, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo para fazer o que era preciso? Você está conseguindo entender? Sabe, você fala assim, Senhor, eu poderia ter feito isso antes. E sabe, tem coisas que a gente vive, e eu ainda falava com a minha esposa alguns dias atrás, tem coisas que a gente vive, que a gente sabe que aquilo veio por intermédio daquela escolha. Você está conseguindo entender? Aquilo veio por conta daquela decisão. Eu não sei se você está conseguindo entender. Aquilo veio porque, olha, aquilo foi eu fiz isso. Era tão difícil. E Deus me levou a fazer isso. E aquilo me proporcionou isso. E me deu um entendimento acerca do que eu preciso fazer. Me deu maturidade. Me dá ali consistência. Para eu continuar investindo naquelas situações. Porque Deus nos leva para aquilo. E chega um tempo que aquilo cessa. E Deus faz o quê? Move a nuvem, muda o ciclo, muda as situações e te leva para um nível maior. E é assim que é a vida de um cristão. Por isso que a bispa sempre fala, a gente fala isso dentro do ministério, e é uma realidade na vida de todos nós. Um ano é melhor do que o outro. Um ano só não é melhor do que o outro na vida de pessoas que não fazem escolhas corretas e não tomam decisões à luz da direção que Deus tem dado a ela. Porque Deus fala todos os dias. Deus fala todos os dias. O tempo todo. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Nós temos exemplos de Daniel, de Josué, nós temos exemplo de vários heróis da fé que se colocaram nessa condição e que deram a Deus aquilo que Deus estava requerendo deles. E nós hoje podemos ver e acompanhar uma história vitoriosa de cada um. De cada um. Alguém aqui já foi num hospital visitar alguém? Já foi em algum hospital? Já? Eu fiz o trabalho do hospital, eu auxiliava um pastor lá em Catanduva, numa das nossas filiais, há muitos anos, eu nem lembro quantos anos mais faz.
E eu visitava um hospital chamado Padre Albino, que é um hospital católico, inclusive lá na cidade. Inclusive tem esse hospital lá ainda. E lá tem uma ala que é muito intensa ali. Na região ela é referência, que é a ala dos queimados. E eu lembro de muitas vezes entrar naquele ambiente para fazer oração, para orar pelas pessoas, que a gente passava em quarto fazendo visita, orando, acolhendo, levando a palavra, está conseguindo entender? Fazendo um trabalho ali. Eu lembro de muitas vezes eu entrar naquele lugar e falar com muitas pessoas que estavam ali com muita dor. Com muita dor. Pensa um trem que é uma coisa assim, você vê as pessoas gemerem, é morfina sobre morfina, e mesmo assim, dependendo do caso, ela não corta a dor. Chega a ser assim angustiante de você ver a pessoa ali agonizando ali de tanta dor e tanta morfina, e morfina era assim, ela tem uma quantidade que pode ser aplicada no corpo. Não pode ser aplicada uma dose excessiva, porque aquilo leva a pessoa a óbito. E às vezes chegar na pessoa e dizer assim, você crê em Deus? Você acredita que essa situação aqui, Jesus pode restaurar, pode mudar? De ter pessoas ali que se abrir tremendamente para Deus naquele momento e se recuperar. Eu lembro de casos de pessoas procurar a igreja, falar, contar testemunho, que receberam oração e foram libertas e saíram de lá. A estimativa para elas era, não tinha perspectiva de vida e muitas saíram, mas uma boa parte eram aquelas pessoas que mesmo naquela situação de dor, extrema dor, não davam a mínima. Você está conseguindo entender? E tem muita gente assim. Ela está com dor no casamento, está sangrando o casamento, está sangrando a vida financeira, está sangrando o relacionamento com os filhos, está sangrando tudo, tudo, tudo. Ela não tem ali, o que ela mais se enche é daquilo que tem causado ainda mais dor nela. Você vê que algumas pessoas assim, nossa, já não basta essa desgraça, agora essa, não é assim que alguns usam? Já não basta isso, agora isso. E aí a pessoa fica ali como se tivesse ali valorizando cada situação difícil que ela estivesse vivendo, que ela está vivendo. E é totalmente o contrário. Para analisar, eu estou aqui, eu pago um preço tão difícil, tão doloroso por algo. Por que não inverter esse preço? Não inverter essa escolha, essa decisão e pagar de verdade, pagar um preço verdadeiro que vai me proporcionar paz, alegria, libertação, cura, transformações. Por que não? Por que não? Porque alguns não creem. E é necessária essa confiança. Ela é necessária. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por gentileza. A Bíblia diz aqui em Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Você vê que a maior batalha que uma pessoa tem, repete assim comigo, ela é interna. A maior batalha ela é interna. E a maioria das decisões que você toma, a maioria delas, elas não são faladas, não são reveladas verbalmente, mas elas são reveladas com atitudes. Com atitudes, comportamento. Você às vezes não fala com alguém, e dependendo do que você fala com uma pessoa, ela muda a fisionomia, e aí você fala assim, fulano, você está bem mesmo? Ela fala assim, eu estou. Você tem certeza? Não, eu estou bem, eu estou bem. Mas a fisionomia dela diz que ela está bem? Ela não precisou falar, mas a face dela, o rosto dela, mostrou que ela não está. Porque ela não conseguiu esconder. Você está conseguindo entender? Você não consegue esconder. Você não pode esconder. Você não consegue. E é por isso que nós devemos nos entregar nesse ano como você nunca se entregou. Dá a Deus aquilo que você nunca deu. Dá mais. Porque
Em dezembro de 2021 eu vi o que eu vi de pessoas correndo para não perder, se matando no propósito da mudança, porque tiveram várias oportunidades em 2021 e não fizeram. E o desespero na última hora, algumas coisas têm que cessar na sua vida. É tão interessante quando nós ouvimos a bispa falar de algumas escolhas e decisões que ela fez, que ela tomou no passado, e a segurança que ela tem, a paz que ela tem para viver algumas coisas. Você fala assim, como uma pessoa não se preocupa com algo dessa gravidade? É o nível de confiança que ela tem em Deus, e é uma segurança. E como ela mesma disse, isso não vem do dia para a noite, isso é uma história construída. Uma história construída em Deus. Em Deus. E você tem que desejar isso. E aproveitar esse favor que está, esse portal que está aberto de 10 vezes mais. Quanto mais você der a Deus, mais você vai entender. Eu não posso dizer quanto mais você der a Deus, mais você vai receber. Porque essa expressão não cabe nesse momento. Não cabe nesse momento. Mas quanto mais você der a Deus, mais você vai entender. E é uma coisa tão impressionante que quando uma pessoa entende, a paz que ela tem é algo incomparável. Ela não se preocupa com situações, com processo, ou com tantas coisas. A preocupação dela é agradar a Deus. A preocupação dela é agradar a Deus. E essa tem que ser a sua preocupação. Porque o tempo passa, assim como as estações do ano. Chega um tempo, nós estamos no verão, no inverno, no outono, na primavera. Tem os ciclos, ele muda. A temperatura do ambiente, do clima, o clima muda. Tem tempo que é mais chuvoso, tem tempo que é mais sol, tem tempo que é mais frio. Tem o tempo ali, ele muda. Ele muda. Não passe esse tempo, esse momento, sem tomar as decisões que você precisa tomar, sem estabelecer o que você precisa estabelecer na sua vida. Em nome de Jesus, tire todo o peso, tire todo o fardo de dor, de angústia, tudo aquilo que tem escravizado, tudo aquilo que tem pesado você, tire e se abra para Deus. Tome decisões. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro, meu Pai, em concordância com cada uma dessas pessoas, e peço a Tua unção, o Teu poder sobre elas, que o Senhor, meu Deus, possa mostrar a elas, meu Pai, a importância dessas decisões. O Senhor não vem falando de decisões todos esses dias em vão. O Senhor vem falando de decisões porque isso é muito importante, extremamente necessário. E talvez foi o que essa pessoa menos fez na vida. Decisões e decisões. Talvez veio retardando, procrastinando por muito tempo. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor ajude cada um de nós a entender, a amadurecer, desenvolver, para que assim, meu Pai, possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu declaro, meu Deus, sobre a vida do Teu povo, essa estruturação, esse fortalecimento, essa renovação, meu Pai, essa renovação do entendimento dela. E que por intermédio, Senhor, assim como Josué, assim como aqueles que de fato fizeram aquilo que precisava ser feito,
O favor do Senhor veio naturalmente. Eles não precisaram fazer força para viver milagres. Eles não precisaram fazer força para viver resultados. Eles não precisaram, meu Deus, fazer força para viver, meu Deus, aquilo que o Senhor esperava. Meu Pai, porque eles estavam vivendo como o Senhor queria que eles vivessem. Oh, meu Deus! Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e que essa pessoa entenda de fato, e se posicione, para que o Senhor verdadeiramente possa mostrar para ela a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu determino, Senhor, eu determino esse poder, essa unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.